Olá, sejam bem-vindos ao canal Budismo Brasileiro. Meu nome é Sandro Vasconcelos e hoje vamos continuar com o estudo do Sutra do Lótus. Hoje vamos falar sobre o capítulo 11 do Sutra, tá? Então, o capítulo 11, ele é dividido em algumas partes, em 4 partes, tá? Na primeira parte, é narrado o aparecimento de uma estupa, no meio da assembleia. E essa estupa, ela é adornada com pedras preciosas e bandeiras, né? E dentro dela contém um Buda mítico, cujo nome em sânscrito, traduzido para o português, significa o de numerosas pedras preciosas. Então esse Buda ele aparece, nessa estupa, confirmando as palavras de Shakyamuni, dizendo que o ensinamento do Buda do nosso mundo, o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, é o ensinamento correto. Então esse Buda pede para que o Shakyamuni se sente, tome assento junto a ele. E o Buda, Shakyamuni aceita o pedido e divide o trono com ele. O que representa essa primeira parte? Os sutras Mahayanas, assim como o Sutra do Lótus, eles são cheios de linguagens simbólicas. O que significa essa primeira parte? Parece uma estupa, de repente, no meio da assembleia, adornada com pedras preciosas e tal. O que é isso? E o que significa quando esse Buda fala que as palavras do Shakyamuni são verdadeiras, tá? Então, a estupa é o símbolo do universo, um símbolo universal. No budismo primitivo era usado para guardar as relíquias, de pessoas nobres, pessoas que deixam, sua marca de compaixão, sabedoria no mundo. E essa estupa mítica que aparece com o Buda mítico ressalta que a pregação do Buda Shakyamuni é algo universal, tá? Então, não é um ensinamento subjetivo ou relativista, mas sim uma verdade objetiva, uma verdade universal. Então, o simbolismo dessa parte coroar, o ensinamento do Shakyamuni como algo universal e não algo subjetivo ou relativista, tá? Então tem essa característica aí dessa primeira parte. Na parte 2, então, vários Budas, chegam ao universo Sarra. O universo Sarra é o nosso mundo, tá? Então, Buda emite um raio de luz que faz com que todo mundo na Assembleia veja todos os outros mundos com clareza, os outros universos, tá? E cada mundo com seus Budas e com seus Bodhisattvas. Então, esses Budas e Bodhisattvas, eles se dirigem, as pessoas veem eles se dirigindo ao universo Sarra, ao nosso mundo, e conforme eles iam chegando, eles falavam, eles tomavam assento, melhor dizendo, ao trono do pé de uma árvore de pedras preciosas, tá? Então esses Budas e Bodhisattvas dos outros mundos chegam ao nosso mundo e vão tomando assento debaixo de árvores com pedras preciosas, tá? Em seguida, Shakyamuni faz com que todos esses mundos faz de todos esses mundos um único mundo de Buda. Então ele reúne todos esses mundos num mundo só, num único mundo, com muitas árvores enormes adornadas com pedras preciosas, muitos tronos para que os Tathagatas pudessem tomar assento, assentarem e ensinarem a doutrina a todos os seres, tá? Então, mais uma vez, essa parte aqui
né, tá ressaltando, né, a ideia de universalidade da doutrina, todos os mundos nesse mundo, tá? E abrange que todos os novos Tathagatas, e cada vez que uma pessoa, desculpa o avião, percebe a verdade, compreende a verdade, ele se torna um novo Tathagata. A estupa também, ela tem um símbolo mítico, né, da própria verdade, como eu disse, e que, né, permeia a todas as coisas, né, que é uma manifestação. Então toda vez que a verdade se manifesta, ali nós temos Tathagatas, Bodhisattvas, né, emergindo, surgindo, tá, no mundo. A parte 3. Não, mas só fazendo uma breve observação, quando a gente lê, né, esses textos que falam de vários mundos, vários Tathagatas, a gente não pode compreender, entender isso como se fosse literal, né, que realmente existem esses mundos e tal, mas é uma forma, como eu disse já no começo, uma forma alegórica, simbólica, de se dizer que todo o universo, não só o nosso mundo, ele contém uma única verdade, né? Isso acabou sendo, de alguma forma, corroborado, né, pela filosofia, pela ciência, né, a ideia de que nós temos leis que regem o mundo, e essas leis funcionam tanto aqui como em qualquer outra parte do universo, tá? E o budismo, né, tá se propondo a ser uma doutrina não subjetivista, né, não relativista, mas sim de que fala de uma verdade universal. Na parte 3, né, Shakyamuni fala que ele foi um rei na vida passada e que se esforçava a seguir os votos das 6 perfeições, né, das 6 paramitas, e praticava a generosidade com todos. Daí ele fala, né, de uma vida passada, mais uma vez, né, ressalto que essa vida passada não é uma reencarnação, mas sim que há estágios, né, da vida da gente que nascem e morrem, períodos, fases, estados mentais que podem ser caracterizados como momentos passados, vidas passadas, tá? Então, Shakyamuni fala que ele era um rei na vida passada e que todos os habitantes do seu reinado gozavam vida próspera e feliz, porque a regência, né, a administração desse reinado era baseado no Dharma, né, e não no próprio prazer do rei. Interessante, né, esse texto nessa época de eleição aí, de mudança de presidente, né? Um rei justo que se baseia no Dharma, né, que se baseia na doutrina, e coloca, né, a doutrina frente ao seu próprio prazer, né, suas próprios desejos e interesses, né? Então isso é bem interessante. Esse rei consagrou seu filho mais velho para substituí-lo. Então esse rei consagrou o filho mais velho, né, para se tornar rei, e abandonou o reinado em busca de algum mestre que lhe ensinasse a melhor doutrina. Então ele se desfaz, né, da sua vida de luxo, né, de rei, que já é um status elevado dentro da sociedade, para procurar uma vida de ascese, né, uma vida em busca de uma verdade, em busca de viver o Dharma, né, de viver a compaixão, a sabedoria, a tentar crescer, né, espiritualmente, ter uma vida mais voltada à espiritualidade. E ele encontrou, né, um mestre, um rishi, e se tornou o servidor deste. Este rishi apresentou o Sutra do Lótus, a doutrina mais difícil de se encontrar, aquela que livra os seres dos renascimentos nos mundos inferiores. Tá? Então, o Sutra do Lótus é capaz de, a fé, né, nesse Sutra do Lótus, a aceitação desse sutra é capaz de fazer com que a gente deixe de renascer nos reinos inferiores
que são, né, o reino dos infernos, fantasmas famintos, reinos de confusão mental, que a gente possa renascer em reinos de paz, de paz mental, de consciência, um reino de sabedoria, como eu já disse, mas assim de paz, principalmente consigo mesmo, e de, né, muita compaixão aos seres sencientes. Com afinco, Shakyamuni aprendeu esse sutra e com diligência serviu àquele mestre por 1000 anos. Tá? Isso aqui é toda linguagem simbólica também, não são 1000 anos, literalmente falando. Tá? Buda então revela que esse rishi era Devadatta, um bom amigo que com seus conselhos ajudou em seu progresso espiritual. Após ter encontrado Devadatta, né, Shakyamuni alcançou em sua plenitude as 6 perfeições, a grande benevolência, a grande compaixão, a grande alegria, a grande paciência, as 32 marcas dos grandes homens, as 80 marcas secundárias, a pele de cor dourada, tudo isso é linguagem alegórica, né? Mais uma vez ressalto. Os 10 poderes, as 4 confianças, os 4 meios de atração, as 18 qualidades especiais dos Budas, a grande força do poder extraordinário e a capacidade de salvar os seres nas 10 regiões do espaço. Tá? Esses marcas, as grandes marcas, são características que os Budas têm, né? Características que são comentadas assim algumas vezes nos sutras, são colocadas como características físicas, mas esses sinais físicos, eles representam virtudes espirituais, tá? São características dos grandes homens, isto é, dos Budas. Indicam certos atributos corporais que diferenciam o corpo dos Budas do corpo dos outros homens. Pode ver que na imagem do Buda você vê que ele tem o cérebro maior aqui, que é o símbolo de sabedoria, tem o terceiro olho e outras marcas aí. Tá? São presentes nas figuras, né, nas esculturas budistas. Tá? Então, o que significa essa parte aqui? Essa parte está mostrando, né, que mesmo uma vida de rei é inferior a uma vida devotada ao Dharma. Então, a maior riqueza que existe é você estar vivendo de acordo com a doutrina, de acordo com os ensinamentos budistas. Tá? Isso é acima de riqueza, acima de posições. Um rei, né, largou o seu reinado para dominar a si mesmo. Então o maior prêmio que nós temos o domínio de nós mesmos e manifestarmos, né, as características de benevolência, compaixão, essas que o Buda alcançou aí, Shakyamuni, né, as 6 paramitas, né, a grande benevolência, a grande compaixão, a grande alegria, a grande paciência, e as marcas, né, que eu já expliquei, a pele cor dourada. Então, bastante interessante. Na quarta parte deste capítulo, um capítulo um pouco longo, Buda, né, anuncia que Devadatta será um Tathagata, será um Buda também, né, aquele rishi que ensinou ele vai ser um Buda também. É dotado de sabedoria, de boa conduta, e será mestre do mundo de Buda chamado Devasopana, escada dos deuses, e que será responsável pela conversão de inumeráveis discípulos arhats que farão surgir em si a mente da suprema iluminação. Após a extinção de Devajraja, Buda recomenda a construção de uma stupa e a veneração desse Tathagata. Então aqui nessa parte 4, engraçado que o próprio mestre que ensinou o Shakyamuni se torna Buda depois do próprio Shakyamuni. Então Shakyamuni se torna Buda e daí anuncia que Devadatta também vai se tornar um Tathagata, né, que vai ter o seu próprio
reinado, digamos assim, e de um mundo, né, e que vai converter seres, né, ajudar os seres que sofrem a deixar de sofrer, a ter uma vida pautada no Dharma. Na parte 5, que se eu não me engano é a última, sim, é a última deste capítulo, nós temos um diálogo entre os Bodhisattvas, Prajnakuta e Manjuri. Tá? Então ali tem um diálogo entre esses Bodhisattvas. Prajnakuta significa estandarte da sabedoria, e o Manjuri, sobre a conversão dos seres ao veículo superior, né, ao Mahayana, ao budismo Mahayana. Eles também conversam sobre os esforços de Shakyamuni obter a iluminação e sobre a filha de Sagara, que se converte em Bodhisattva. Então, nessa parte, né, tem uma coisa até, né, que pode ser considerada machismo hoje em dia, mas o Sutra do Lótus fala que para essa filha de Sagara alcançar a iluminação, ela tem que se transformar em homem. Ela se transforma em homem, realiza a paramita da generosidade, presenteando Shakyamuni com uma joia, e logo em seguida ela atinge o estado de Buda. Então essa conversão em homem, né, da filha de Sagara representa a necessidade de se abrir mão das vaidades típicas do sexo feminino para a evolução espiritual. É claro que isso soa bem machista e até hoje em dia, né, na consciência que nós adquirimos com a evolução dessa ideia de igualdade de gênero e tal. Mas assim, temos que interpretar segundo o entendimento da época, né, que as mulheres eram consideradas com mais dificuldade de se iluminarem, porque elas, né, para uma mulher raspar o cabelo assim é muito difícil, né, elas têm vaidades, elas querem, né, sempre aparentarem bonitas e tal. Então, é colocado que era necessário que a mulher se transformasse em homem, ou seja, se transformasse em uma pessoa que, né, como o homem tem menos vaidades, o homem também tem vaidades, né, mas tem menos, e assim, né, livre das vaidades, pudesse alcançar o estado de Buda. Então esse seria, enfim, o capítulo 10, o capítulo 11, desculpa, do Sutra do Lótus, um capítulo um pouco mais extenso, mas que tem bastante significado, né, dentro da espiritualidade budista. Beleza, gente? Se inscrevam no canal aí, deixem um like para ajudar aí o YouTube a recomendar os nossos vídeos e ative o sininho para receberem notificações de ensinamentos budistas futuros, beleza? Muito obrigado e até a próxima.